Muito bem, mais um vídeo nesse canal e eu tô muito feliz que você está aqui comigo. E hoje é um assunto profundo, é um assunto que eu acho que a gente tem que pensar muito sobre, porque quantos momentos na vida a gente não pensa quanto tempo vai levar para que a gente consiga alcançar algum objetivo, para que a gente consiga realizar algum sonho. E tudo nessa vida existem processos e existe um tempo. E um tempo que muitas vezes não está na palma das nossas mãos o controle. Até um ponto, sim, mas até que ponto? E aí uma coisa que eu acho que é muito importante e relevante a gente falar é que o tempo, ele é o mesmo para todos. E cada ser humano nesse mundo tem um objetivo. Cada ser humano nesse mundo está em busca de algo. O primeiro ponto que eu acho que é muito importante para que a gente consiga realizar qualquer coisa na vida é a organização. E ter muito claro o que você quer, o que você quer realizar, o que você sonha, o que você deseja. E isso tem que estar muito claro para você e você tem que rascunhar, você tem que escrever, você tem que anotar. É muito importante. Quando a gente escreve, a gente está reafirmando para o nosso cérebro. Então, algo que eu acho que é muito importante é a organização. Volto a tocar nesse assunto. Por quê? Porque com ela a gente traça planos, metas, submetas para que a gente consiga alcançar qualquer objetivo. Nesse momento, vou dar um exemplo para vocês da minha vida. Eu, por exemplo, eu quero comprar um carro para montar uma casinha para que eu possa ir para a estrada. Ano passado eu trabalhei o ano todo pensando nisso e organizando a minha vida para que esse ano eu pudesse comprar esse carro. Só que no fim do ano eu fiz uma viagem e nessa viagem que eu fiz com a moto, eu vi que era totalmente viável, que daria para mim viajar. Só que eu saí daqui para o Rio Grande do Sul, para casa do meu pai. Então, na verdade, eu fui com um destino e eu cheguei num lugar onde eu teria todo o conforto do mundo, tudo. Eu não cheguei a fazer acampamentos na estrada e eu não sei de que forma que eu me sairia sozinha fazendo isso. Apesar de achar que eu sou uma pessoa que me adaptaria muito bem a isso, mas eu não sei, porque na prática eu não tinha vivido aquilo ainda. E aí eu pensei, não, isso vai dar certo, né? Vou fazer isso. Por conta da pressa, por querer realizar isso, eu vi aquilo como algo totalmente viável. Mas depois, quando eu voltei para minha rotina, para o meu dia a dia, para mim conseguir, porque aí eu falei, bom, eu já juntei um dinheiro, com esse dinheiro, se eu sair de moto, vai ser mais econômico, eu vou conseguir fazer essa viagem já, de imediato. Mas eu iria fazer com o mínimo, né? O mínimo de dinheiro, porque hoje em dia a gente sabe as coisas estão muito caras, e aí talvez aquilo pudesse ser muito problemático. Coloquei a mão na consciência e eu falei, não, calma, eu vou viajar. Aí eu comecei a pensar, traçar o meu plano. Eu vou viajar sozinha, eu e a Laila, né? A gente acaba ficando mais exposta e vulnerável. Na moto a gente vai estar exposta a chuva, a sol, a tudo. Então, realmente não é uma alternativa que seria mais segura e que muitas vezes eu posso até acabar me expondo a situações que eu não precisaria. Aí eu falei, não, então eu vou voltar pro plano inicial. E qual que era o plano inicial? O plano inicial era comprar um carro para montar. Aí eu pensei, beleza, só que agora ainda eu não tenho condições para comprar esse carro, porque se eu for comprar, eu vou ter que comprar ele pedalado, né? Vou ter que parcelar e ir pagando. E eu queria ter o dinheiro em mãos para comprar esse carro à vista, só que se eu comprasse o carro à vista, eu ficaria sem dinheiro. E aí eu teria que começar o processo de juntar dinheiro. Então, pra você ver, era num tempo que eu queria, naquele momento, de imediato, de já, porque a emoção de ter vivido aqueles momentos, aqueles dias, me fizeram querer logo de imediato ir, mas eu não estava preparada ainda para sair. E ainda bem que eu não fui, porque muitas vezes eu teria saído, fechado portas, várias coisas que estavam já encaminhadas na minha vida por uma ansiedade desnecessária. E a gente sabe que a gente tem ansiedade, é uma coisa natural da vida, mas ela não pode dominar. O que eu fiz? Eu falei, então tá, não, calma. Então, nesse momento eu não tenho dinheiro desse carro ainda, eu vou precisar trabalhar mais um período, mas eu vou estipular uma data e um valor que eu preciso juntar até o final para que eu consiga comprar o carro, montar a casinha e sair com dinheiro no bolso até que eu consiga, nesse período, de alguma forma ter uma renda. Porque a minha ideia sempre foi
fazer renda na estrada e não com a renda que eu saí, o dinheiro que eu tinha juntado, gastar ele e ter que voltar para trabalhar de novo, para poder juntar, para continuar. Nunca foi essa a minha ideia, entende? Eu peguei, eu rascunhei tudo, eu olhei, eu falei, setembro. Setembro é o mês que, dentro de todas as... pensando em tudo que eu preciso fazer, é um tempo necessário que eu consigo juntar, comprar, montar e sair. Então eu rascunhei tudo e aí eu pensei, bom, olhando, se eu for pensar que eu tenho que juntar, sei lá, vamos dar um chute aqui, 100 mil reais. Se eu olhar nesse período vai me parecer muito, mas se eu quebrar agora isso em submetas, a meta é 100 mil. Mas se eu começar agora a quebrar isso em submetas, eu vou conseguir visualizar de uma forma muito mais fácil no meu dia a dia e mais possível de realizar esse projeto. E aí você já começa mais motivado, porque quando você olha só lá pra frente pro resultado final, parece que ele tá muito distante de onde você tá agora. E eu peguei e comecei a trabalhar isso. Aí falava, tá. E aí é muito importante também, fazer uma lista de check. A lista de tudo que eu preciso fazer e tudo que eu preciso ir realizando. E você ir, isso foi, isso já foi, porque aí você vai vendo que realmente as coisas estão acontecendo e naturalmente você traz mais tranquilidade para sua mente. Então, volto a dizer, o primeiro passo para que a gente consiga realizar qualquer coisa, esse tempo de espera, ele é muito importante, ele desenvolve a gente. Esse caminho, ele é muito importante. Em tudo na vida, isso não é só em projeto, é em tudo, é em relacionamento, em amizade, em tudo é muito importante a gente ter calma e esperar as coisas. E eu falo isso pra vocês não como se eu fosse a expert nisso, porque eu não sou. Muito pelo contrário, eu tenho ansiedade também, eu quero que as coisas aconteçam de uma hora pra outra, eu quero viver logo, e aí eu vejo as outras pessoas vivendo, porque hoje a gente tem muito disso também. A internet, por um lado, ela é muito boa, mas por outro, ela acaba mostrando pra gente um mundo que muitas vezes não é real. Ou que muitas vezes a realidade do outro não é a nossa realidade do momento. A gente também vai chegar lá. Mas a gente, nesse momento, tá aqui. E aí a gente começa de novo a se colocar numa posição de inferioridade, ele tá lá, eu tô aqui, tá muito distante. Mas na verdade, filha, calma, amor. Mas na verdade não tá. Ela teve o processo dela e para ela chegar ali também levou um tempo. Talvez ela não está te mostrando isso hoje, ali na internet, mas ela também teve um processo. Então por isso é muito importante também a gente tomar cuidado com o que a gente vê, filtrar, né? Isso é muito importante. E você começar a aceitar aonde você tá para que você comece a dar os passos para chegar aonde você quer chegar. E uma coisa que é muito importante, frisa e coloca isso na sua cabeça. Paciência não é passividade, é inteligência emocional. Então, sempre que você pensar, essa paciência, essa espera, eu tô sendo passivo, eu tô sendo procrastinador, não. Isso é inteligência emocional. Sofrer por antecipação não vai trazer o resultado mais rápido. Então, lembra disso porque isso é muito importante. E você vai conseguir identificar, é o que eu falei, que você tá no caminho certo quando você fazer o quê? Quando você começar a fazer aqueles checks. E você vê que realmente estão acontecendo as coisas, estão fluindo. Eu sempre penso assim, eu sempre tive muita dificuldade de pensar em relação à questão de energia. Vim de um lar cristão e a gente não falava muito sobre isso. Mas eu realmente concordo muito que tudo aquilo que a gente joga para o universo, que a gente emana para o universo, aquilo vem de volta. Se você é uma pessoa positiva, naturalmente você vai receber coisas boas. Por mais que também venham coisas ruins, porque a gente está no mundo, e quando a gente está no mundo, a gente está sujeito tanto a coisas boas quanto ruins. Por mais que você faça só o bem, não quer dizer que você vai receber muitas vezes só o bem, porque você vive num mundo imperfeito. Você é imperfeito, mas você está tentando ser melhor. Então, quando cada um faz a sua parte, a probabilidade do mundo ser um mundo melhor é muito maior. E um bom exemplo que eu sempre falo, para que a gente consiga perceber como grandes resultados eles levam um tempo, é quando você pega uma árvore. A árvore é um bom exemplo disso. A gente planta a sementinha e quantos anos levam para que aquela árvore se torne uma árvore e ela produza frutos? Muito tempo. Por quê? Porque tudo nessa vida tem um processo. E se você não respeitar esse processo, você nunca vai colher o fruto.
A mesma coisa é, por exemplo, uma maratona. Uma pessoa que está se preparando para uma maratona. Ela passa por vários processos, ela tem treinos curtos, longos, tiro, morro, enfim, vários tipos de treino durante um bom tempo para preparar ela para que ela consiga chegar numa maratona e realizar ela com sucesso. Então, tenha calma, tenha paciência. Quando você se sentir muito ansioso, coloca no papel tudo que você está sentindo, tudo que você quer fazer, tudo que você está com ideia, porque a nossa mente tende a ter muita criatividade e quando você vê que você está com muitas ideias, anote isso, porque você vai fazendo com que tua mente se tranquilize mais. Mas o mais importante de tudo é colocar em ação. E aí, o que eu tenho feito é, eu me organizei, eu tô juntando dinheiro, todos os meses eu estipulei que eu preciso juntar R$1.000. E eu tô fazendo exatamente isso. Agora eu tô num outro momento da minha vida. Tipo assim, eu tô juntando esse dinheiro mensalmente. Agora eu pretendo fazer também uma ação entre amigos para que eu possa passar para frente a moto que eu tenho, que foi o meu primeiro meio de locomoção, e o forno que eu tenho um forno industrial que ele é muito bom e ele era um sonho na minha vida, porque quando eu me formei na gastronomia, eu tinha muito o desejo de ter o meu próprio negócio, porque meu pai, ele sempre foi comerciante e ele principalmente mexia com a área de alimentação. Hoje ele mexe ainda, mas mais para a parte de máquinas, produção de máquinas para produzirem alimentos, mas antes ele mexia com o alimento propriamente dito. E aí eu via ele trabalhando naquela loucuragem, ele tinha as lanchonetes, aquela coisa toda, e eu olhava aquilo e eu falava, eu quero muito isso. E quando eu me formei em gastronomia, eu falei, eu quero montar o meu negócio, eu quero ter minha independência, eu quero me empreender, eu quero ter liberdade. Só que aí eu percebi que o que eu queria não era naquele formato que meu pai tinha vivido por anos. E aí eu entendi que eu comprei o meu forno, foi muito bom, foi uma etapa importante da minha vida, aprendi muito, usei, aproveitei. Mas agora, nesse momento na minha vida, ele não se encaixa mais. E eu preciso que ele vá para as mãos de alguém que possa aproveitar ele, para que eu possa, com o dinheiro que ele vai me retornar, usar ele para que eu possa dar esse próximo passo nesse meu projeto. Então, na vida também, a gente tem que entender que tem muito disso. Muitas vezes a gente precisa abrir mão de coisas que são importantes pra gente, para que a gente possa evoluir. Porque talvez aquelas coisas foram boas naquele momento e depois daquele momento ela já não faz mais sentido, apesar dela ter sido muito importante e ter sido um marco na vida. Se os resultados eles estiverem parecendo demorar muito para chegar, parece que está invisível, parece que você não está progredindo, não se preocupa. Se você está seguindo o teu plano, com certeza você tá. É que talvez você só não está conseguindo enxergar. Não desiste. E qual que é o teu projeto? Me conta aqui. Vamos juntos se ajudar, porque nesse processo é muito importante a gente ter do nosso lado, aliado, pessoas que também têm projetos, que também estão sonhando, que também estão na mesma sintonia, porque quando um desanimar, um puxa o outro, um ajuda o outro, então não desanima, continua. Eu espero muito em breve, agora eu falei, né, setembro, a gente tá agora em abril, atualmente dia 13 de abril. Eu pretendo em setembro estar com esse carro, agora eu pretendo fazer essa ação entre amigos e são submetas que eu tô fazendo para que aos poucos eu consiga comprar o carro, para que eu consiga montar a casinha. Eu já entendi que eu gosto muito de mexer com vídeo, eu já entendi também que eu gosto muito de mexer com alimentação, realmente eu não me arrependo nunca de ter feito a gastronomia, eu tenho muita vontade de fazer a nutrição e na verdade a gente vai vendo que no meio desse caminho a gente vai se descobrindo, a gente vai crescendo, é isso que eu falei pra vocês. Então não desanimem, continuem no processo, que vocês vão realizar, assim como eu tenho certeza que eu vou realizar, e daqui a um tempo a gente vai olhar lá pra trás e falar, que bom que eu comecei, que bom que eu, continuei, não desanimei, não parei, porque desanimar é normal, mas parar é que é o problema. Tá desanimado? Tá sem força? Se você não consegue dar 2 passos, dá 1, mas não para. O mais importante é não parar. Um beijo, até o próximo vídeo.
E eu espero que realmente eu possa ter te ajudado. E se de alguma forma essas palavras te ajudaram, esse formato como eu estou organizando minha vida te ajudou, compartilha com outras pessoas que precisam, que também estão meio em dúvida, em projetos, começando, outros que já estão no caminho, e vamos se ajudar para a gente poder crescer e juntos fazer muita história. Um beijo!